Políticas territoriais no setor de energia. Matriz, distribuição e tecnologias. Prezado candidato, esse conteúdo tende a ser exigido já que o Brasil se destaca no cenário mundial como um dos grandes países industrializados que utiliza maciçamente a fonte hídrica na produção de eletricidade. Essa característica ajuda para as baixas emissões de gases do efeito estufa de origem energética. É lógico que o petróleo ocupa espaço de relevância na matriz brasileira. A autossuficiência em petróleo e a diversificação da matriz de combustíveis por meio da produção de biocombustíveis são componentes do planejamento estratégico do país. A diversificação é uma necessidade também no setor elétrico, e o aumento do uso do gás natural já ocasionou tensões nas relações com a Bolívia. Observe que a evolução da matriz energética nas 3 últimas décadas revela a continuidade do processo de modernização do país e os rumos seguidos pelas políticas energéticas. De modo geral, registrou-se redução da participação de lenha e carvão vegetal no consumo energético e uma diminuição menor, mas significativa, da participação dos derivados de petróleo. Simultaneamente, cresceram as parcelas de participação da eletricidade, do álcool, da cana-de-açúcar e do gás natural. A energia é necessária ao desenvolvimento econômico e social para que possamos crescer economicamente. A questão da matriz energética refere-se à fonte da qual um país retira a energia necessária a funcionar a sua produção e consumo da população, a partir da participação de um determinado tipo de energia na matriz energética. Podemos inferir o nível de desenvolvimento desse país. Países desenvolvidos, matriz energética com base no petróleo, carvão, hidrelétrica, energia nuclear. Países subdesenvolvidos, matriz energética com base na lenha, carvão, energia muscular. Outra forma de se avaliar o grau de desenvolvimento de um país é analisando o seu consumo per capita de energia. Brasil, 1954 kWh. Em nosso país, o consumo de energia é muito diversificado e distribui por fontes diversas de energia: petróleo e gás natural, hidroeletricidade, carvão mineral, biomassa, energia nuclear. Apesar da forte participação do petróleo na matriz energética do Brasil, nossa matriz tem o maior percentual vindo do aproveitamento da hidroeletricidade. Matriz energética no Brasil, hidroeletricidade. Condições que favorecem a esta decisão: país tropical com boa quantidade de chuvas, relevo predominantemente de planaltos e depressões. Os rios de planaltos acabam por nos dar um bom potencial hidrelétrico. Aspectos espaciais, sociais, econômicos e ambientais ligados ao uso da energia. A distribuição espacial considerada, amplitude de transmissão, descentralização, a produção, localização dos recursos naturais, localização e densidade da demanda energética. De energia. Com a urbanização, aumenta a necessidade de energia. Sociais. Políticas de inclusão são pensadas também pelo acesso de energia. Daí verificamos no Brasil políticas para atendimento à população de baixa renda. O Programa de Energia Rural é um exemplo de política energética que visa inclusão social. Ambientais. Na atualidade, questões ambientais sempre perpassam a produção energética. Questiona-se as inundações, degradação do solo, poluição das grandes cidades, contaminação fluvial e marítima. Macroeconômicas. Para garantir a oferta de energia, torna-se necessário o planejamento de médio e longo prazo, pois os investimentos influenciam o acréscimo da dívida externa, geração de emprego, necessidade de importar bens de capital e de investir em pesquisas para aproveitamento energético, crescente, necessidade de investimentos para a manutenção da produção. Os avanços recentes da ciência e tecnologia
e as perspectivas novas necessidades geradas a partir da preocupação ambiental permite o aproveitamento de fontes alternativas. O biodiesel é um exemplo e refere-se a um combustível alternativo ao diesel, renovável e biodegradável, obtido comumente a partir da reação química de óleos ou gorduras de origem animal ou vegetal. Outro exemplo é o álcool natural, já amplamente utilizado. Além das fontes convencionais de energia, temos também as chamadas fontes alternativas. Tipo de energia: convencionais, petróleo, carvão, lenha, nuclear. Alternativas: álcool, eólica, geotérmica, gás natural, marés, biomassa, hidráulica. Quanto à sua renovação na natureza, temos renováveis e não renováveis. Renováveis são aquelas que continuam disponíveis depois de utilizadas, isto é, que não se esgotam. Como exemplo, temos a energia solar, a energia dos vegetais, biomassa, da correnteza dos rios, hidráulica, dos ventos, eólica, do calor interno do planeta Terra, geotérmica, das marés, entre outras. Quanto às não renováveis, estas são limitadas e demoram milhões de anos para se formar, isto é, se esgotarão e não serão repostas. O petróleo, o gás natural, o carvão mineral e o urânio, por exemplo, quanto ao uso, podemos classificar como primária, de utilização direta, exemplo petróleo, secundária, derivada de uma outra fonte, termoelétrica. Analisando algumas fontes de energia, carvão. Analisando algumas fontes de energia. Carvão, combustível da primeira revolução industrial. Tem sua formação ligada ao soterramento de material orgânico, florestas e animais no período Permiano, cerca de 270 milhões de anos, na era Paleozoica. Sua ocorrência se dá em bacias sedimentares. Propomos esse mnemônico para grande a sequência da qualidade dos diversos tipos de casos. No Brasil, teremos as principais ocorrências na região sul do país. Qualidade do carvão em ordem crescente de qualidade. Tulha, turfa, lignito, hulha e antracito. Turfa, então é tulha, que é o processo mnemônico. Turfa, lignito, hulha e antracito. Maior produtor nacional, Santa Catarina. A infraestrutura de transporte para o escoamento de produção é tornado pela ferrovia Tereza Cristina, Portos de Laguna e Imbituba. Petróleo. Em 1938, foi criado a CNP, Conselho Nacional do Petróleo. Era o mercado da ação do Estado do planejamento energético do país. Em 1939, foi descoberto o primeiro poço na Bahia, Lobato. Em 1953, foi criada a Petrobras, que teve um monopólio sobre as atividades ligadas à produção e refino do petróleo. Ficou fora do monopólio a distribuição. A política energética, na década de 50, foi influenciada pelo movimento O Petróleo é Nosso. O modelo de desenvolvimento adotado pelo país foi marcado pela dependência do petróleo, fonte de energia a qual não éramos autossuficientes. A nossa economia foi fortemente impactada pelas crises do petróleo na década de 70. 1973, acordo entre os países exportadores de petróleo, OPEP, elevou o preço de petróleo. 1979, guerra Irã-Iraque, novos aumentos devido à guerra entre grandes produtores. 1975, contratos de risco. Para driblar a crise, o Brasil lançou o contrato de risco, com descoberta dos poços na Baía de Campos e, posteriormente, novas descobertas na plataforma continental. O país viu reduzida a sua dependência. Hoje, com o pré-sal, podemos nos tornar exportadores visando atrair investimentos para o setor de produção. Maior produção na plataforma continental. Com a crise do Brasil, teve que mudar a sua matriz energética, investindo em outros setores energéticos. Proálcool, energia nuclear com produção de Angra 1 e 2. Grandes hidrelétricas, uma alternativa que mudou a nossa matriz energética.
Atualmente, o governo defende a construção de novas termonucleares, visando ampliar a produção energética e driblar as limitações impostas pela legislação ambiental, a qual tem impedido a expansão de produção de novas hidrelétricas. 1995. Quebra do monopólio estatal no setor de petróleo. 1997. Criação da ANP. Álcool. Entre as vantagens apresentadas está a recuperação econômica do Nordeste, que passa por crises sucessivas e ainda nos dias atuais apresenta alternativa para a redução do aquecimento global. Desvantagens. As primeiras críticas estão relacionadas às não resolver o problema do diesel e sim da gasolina, o transporte dependia do óleo, ocupação de terra fértil, trazia consigo o problema dos rejeitos, vinhoto e bagaço. Com o avanço tecnológico, a produção do álcool é muito aceita, pois passou a ser uma alternativa à gasolina que polui muito menos. O vinhoto passou a ser utilizado na produção de fertilizantes e o bagaço na produção de energia em termoelétricas e nas caldeiras das usinas. Só não resolveu a questão da distribuição da terra. Energia nuclear. Alternativa para reduzir a dependência do petróleo. Problemas. Exige grande investimento, demora para entrar em operação e produz lixo radioativo. Sofre o estigma de acidentes como o de Chernobyl. Vantagem. Produz eletricidade de forma limpa, não contribui para o efeito estufa. Energia alternativa. Eólica. É a fonte de energia alternativa com maior taxa de crescimento. Ainda assim, só entra com 0,1% da produção total de eletricidade. É a favorita dos ambientalistas. Pró. Poluição zero. Pode complementar as redes tradicionais. Contra. Instável. Está sujeito às variações do vento e a calmarias. Os equipamentos são caros e barulhentos. Solar. Ainda não se mostrou capaz de produzir eletricidade em grande escala. A tecnologia deixa a desejar e o custo de instalação é alto. Para produzir a mesma energia de uma hidrelétrica, os painéis solares custariam quase 10 vezes mais. Pró. Útil como fonte complementar em residências e áreas rurais distantes da rede elétrica central. Índice zero de poluição. Contra. O preço proibitivo para a produção em média e larga escalas. Só funciona bem em áreas muito ensolaradas. Geotérmica. Aproveita o calor do subsolo da Terra, que aumenta a proporção gás natural. Ao contrário do que se pensa, há 2 décadas, as reservas geotérmicas aproveitam o calor do subsolo da Terra, que aumenta a proporção de 3 graus a cada 100 metros de profundidade. Representa apenas 0,3% da eletricidade produzida no planeta. Pró. Custos mais estáveis que os de outras fontes alternativas. É explorado nos Estados Unidos, Filipinas, México e Itália. Contra. Só é viável em algumas regiões que não incluem o Brasil. É mais usada como auxiliar nos sistemas de calefação. Gás natural. Ao contrário do que se pensava há 2 décadas, as reservas desse combustível fóssil são abundantes. É cada vez mais usado para gerar eletricidade. Pró. É versátil, de alta eficiência na produção de eletricidade e não vai faltar. Polui menos que o carvão e o petróleo. Contra. Os preços instáveis em algumas regiões exigem grandes investimentos em infraestrutura de transporte, gasodutos ou terminais marítimos.